boa tarde, gente. Bom dia ainda, né? Meio-dia, né? Não almocei ainda, então é bom dia. Bom dia, Paula, Sofia, Paula Morgado. E aí, meninas, tudo bem? Mais uma live, chega de bagunça aqui, sempre ao meio-dia. É toda quarta, né? Mas hoje, excepcionalmente, né? Como amanhã eu tenho organização, vou fazer hoje a live na terça. Porque eu não posso deixar vocês nenhum dia, né? Nenhuma semana sem live. Já aproveita e clica aqui na setinha que tem aqui embaixo, já encaminha essa live para 2, 3 amigas suas que pensam, eu não tenho dinheiro para me organizar, que é o tema da nossa live de hoje, tá? Já manda para suas amigas, porque eu quero trazer aqui 5 formas para você conseguir aí economizar o seu rico dinheirinho. Quem não gosta de economizar dinheiro, né? Então eu venho trazer aqui 5 atitudes que, se você tomar, você vai conseguir aí economizar um dinheirinho, até mesmo para fazer uma organização na sua casa, né? O que eu não recomendo é que você tente fazer sozinha, sem nenhum método, porque aí você vai gastar dinheiro. A Paty falou que tema interessante. Você vai gastar dinheiro, você vai gastar o seu tempo e muitas vezes você não vai ter o resultado esperado, tá? Pelo contrário, você vai se cansar, se frustrar e vai tentar muitas vezes quando a gente não segue um método, né? Fica difícil a gente ter algum resultado efetivo. Então, bom dia para todo mundo e vamos começar a nossa live então, né? Para quem não me conhece, eu sou a Thalita, sou personal organizer desde 2018 e sou especialista em organização residencial. E nesse Instagram aqui, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Todo dia tem dica de organização para você ficar cada dia mais organizada e toda semana tem live com um tema de organização diferente para você também ficar cada vez mais expert nesse assunto, tá? Bora lá então. A gente sempre quer se organizar, né? A gente sempre quer ter uma casa mais prática e funcional. A gente quer ter uma cozinha aí funcional pra gente conseguir preparar as nossas refeições, né? Pra gente não perder vencimento de alimentos, por exemplo. A gente quer ter tudo ali organizado, tudo sempre à mão, porque o nosso dia a dia é uma correria, não é verdade? A gente quer ter um guarda-roupa dos sonhos, aquele guarda-roupa onde a gente consegue olhar, tá tudo por cor, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, as dobras perfeitas. A gente não se atrasa de manhã para os nossos compromissos, a gente consegue encontrar as roupas que a gente gosta rápido, né? A gente vê e usa tudo que tem. Todo mundo quer ter uma casa mais prática e mais funcional. Mas às vezes o querer só não basta, porque às vezes a gente quer, mas não toma nenhuma atitude para que aquilo se realize, né? É igual fazer exercício. Eu quero emagrecer, mas a gente não malha, a gente não come ali coisas que vão ser nutritivas para o nosso corpo e fazer a gente perder peso. A gente só quer. Eu quero ter o hábito da leitura, mas a gente não lê nenhum livro, nenhum dia da nossa vida, né? A gente só quer ter o hábito da leitura, mas a gente não pega um livro para ler, para ter mais conhecimento. Então a gente quer muitas coisas na nossa vida, mas a gente só fica ali no querer muitas vezes. A gente não toma uma atitude para ter essa mudança efetiva e conseguir, né, ver as coisas se concretizando. E muitas vezes com a organização acontece isso. A gente só quer ter uma casa organizada. A gente só quer ter uma casa onde a gente não tenha que arrumar ela todos os dias, entendeu? Quem aí nunca arrumou a casa num dia, no outro dia estava totalmente desorganizada? Aí você vai lá e tenta de novo, e parece que as coisas não ficam organizadas, parece que a gente não sabe fazer. E aí a gente vem com a desculpa do dinheiro, que é o nosso tema da nossa live de hoje. Eu não vou me organizar aqui porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele organizador legal, ou eu não tenho dinheiro para contratar uma profissional da organização. Então hoje a gente vai falar sobre 5 passos que você pode tomar, né, e executar aí na sua casa, 5 atitudes para que você economize o seu dinheiro e, consequentemente, consiga aí contratar uma profissional da organização para encurtar o seu caminho até a tão sonhada casa funcional e prática, né? Primeiro pó é bom, né? Primeiro passo. O pote de ouro está dentro da sua casa.
assim, você comprou ao longo da vida vários itens que você nunca usou. Ou usou uma vez só e deixou lá no canto, escondido, esquecido, né? E isso pode ser com tudo. Pode ser alguma coisa que estava na promoção, você ali se empolgou e comprou. Acontece muito, né? A gente compra uma roupa porque tava, sei lá, 5 euros nos saldos. E aí depois a gente usa uma vez essa roupa, ou nem usa, ou às vezes nem tira a etiqueta. De repente a gente chegou em casa, vestiu aquela roupa, olhou e falou, não combina comigo, acho que não tem nada a ver com o meu estilo. Deixou lá entulhada, virou uma tralha na tua casa. Na cozinha, por exemplo, vou comprar esse eletrodoméstico aqui porque ele tem uma funcionalidade especial. Não sei, ele faz um arroz melhor, sei lá, comprei uma panela de arroz. Usou uma vez, ou quase nunca usa e tá lá entulhado em algum canto da sua casa. Às vezes em cima da sua bancada, te impedindo de ter uma bancada livre. Uma bancada onde você consegue cozinhar melhor, onde você tem mais espaço para preparar o seu café da manhã. Aquilo ali virou uma tralha na sua casa. Então, o primeiro passo é observe, passando pelos ambientes da sua casa, o que é que tem ali dentro que você comprou por impulso, que você nunca usou ou que você usou poucas vezes e que você pode vender esses itens e fazer um dinheiro com isso. Tem que ser itens semi-novos, tá, gente? Não pode ser meia furada, aquele eletrodoméstico ali que já tá capengando, né? Tá mais cinzento que branco. Não, tem que ser uma coisa útil, né? Uma coisa que você olha aquilo e fala, alguém vai pagar algum preço por aquilo. Inclusive amanhã eu vou iniciar um projeto de organização e é interessante porque poucas vezes eu fiz isso, né? Tem alguns projetos que demandam mais tempo só da parte do desapego. Então, amanhã nós vamos iniciar o desapego. Na verdade, a cliente já iniciou esse desapego, né? Ela já se dispôs a pegar vários itens que ela tem lá que ela não usa e colocou naquela Vintage, que é uma opção, né? É um aplicativo online que tem propaganda no YouTube, enfim. É uma opção para você vender os itens que você não usa mais. E aí ela colocou lá mais de 300 artigos à venda. E ela já vendeu uma boa parte, vendeu várias coisas. E amanhã ela me contatou, né? Porque ela precisa de mais ajuda em relação a isso, porque realmente são muitos itens. E a gente vai estar dando esse início aí nesse processo, nessa continuação, na verdade, né? De toda essa parte do desapego, para depois entrar a organização. Então, para a gente conseguir, né, organizar alguma coisa, a gente tem que ter só os itens que a gente mais usa, né? Aquelas coisas que fazem sentido pra gente. Então, passe nos ambientes da sua casa e veja itens que você não está mais usando e que podem ser vendidos. Óbvio, você não vai pegar o mesmo valor que você pagou, né, quando você comprou. Mas você tá, pelo menos, gerando alguma renda para você, né? Algum valor do que você deixar aquele objeto ali parado, empoeirado, virando uma tralha na sua casa, ocupando o seu tão precioso espaço, né? Muitas pessoas têm problema com espaço. Ah, eu não tenho espaço suficiente para organizar as coisas na minha casa. Mas se você parar para pensar, muitos dos espaços que estão sendo preenchidos são com coisas que a gente não usa. Coisas que não fazem mais sentido pra gente. Então, o primeiro passo é passe nos ambientes da sua casa e veja itens que você pode vender. Você pode vender aonde? Na Vintage, na OLX, nos grupos de Facebook, no Marketplace. Tem várias opções, entendeu? Você pode fazer um bazar, de repente. Aqui eu acho que, de repente, não é uma cultura fazer bazar. Enfim, no Brasil a gente faz muito isso. Mas você pode vender nos brechós, por exemplo, né? Nessas lojas vintages. Então, tem vários lugares. A Paty falou que tem uma air fry. Então, bora vender essa air fry, Paty. Tem vários lugares que você pode vender esses itens, entendeu? Uma vez eu lembro que eu fiz um bazar no Brasil, na garagem da casa que eu morava mesmo. Na verdade, na garagem da minha tia. Eu consegui um valor muito bom com os itens que eu vendi, gente. E foi assim... Sabe quando você tira um peso? Pô, eu vou vender essas coisas aqui que eu não uso, vou conseguir liberar espaços na minha casa. É bom a gente ter espaço, né? Às vezes as pessoas têm medo de ter espaço, mas é bom
É bom você conseguir ver melhor as coisas que tem na sua casa, os itens, não tá nada amontoado, nada socado, nada, sabe, poluindo o ambiente. Ter espaços é bom, gente. É muito bom. Então, o primeiro passo para você conseguir aí uma graninha e economizar o seu dinheiro é isso. Venda os itens que você não está usando mais, tá? Itens diversos. Sapato, bolsa, roupa, itens na cozinha, tudo que você vê que dá para vender, bora vender. Você não precisa ter os melhores organizadores para se organizar, é o segundo passo, né? Às vezes a gente acha que pra gente se organizar a gente precisa ter os melhores organizadores. Aí logo às vezes a gente não tá num momento tão bom e não tem um dinheiro ali, né? Uma verba disponível pra gente comprar alguns organizadores, né? Tem organizadores de vários preços, de vários modelos, e às vezes você quer comprar um organizador que tá um pouquinho caro ali, né? Tá um pouquinho salgado. E aí você deixa de se organizar porque você não pode comprar aquele organizador. A dica que eu dou pra vocês é pesquisem, tá? Muitas vezes eu recebo essa pergunta: de onde são os organizadores que eu uso nas organizações? A maioria deles são do OMA, tá? Tem alguns que são da Amazon. O OMA, ele tem organizadores muito bons por preços muito baratos. Então eu indico o OMA nas minhas organizações, né? Eu levo os organizadores do OMA. Eu indico para as minhas alunas, né? Os organizadores do OMA são organizadores muito bons e com preços muito bons. Então, às vezes, a gente tá olhando um organizador, por exemplo, que numa outra loja você tem o mesmo organizador, muda um detalhe ou outro com um preço melhor. Então, vale a pena você fazer essa pesquisa. Às vezes você consegue encontrar organizadores iguais por um preço muito melhor. Então, por exemplo, vai comprar um organizador de acrílico, coloca lá no Google, organizador de acrílico. Pesquise quais são as opções que o Google vai te dar, quais são as lojas, os sites e os valores, para você conseguir aí comprar o melhor preço, né, que você puder. Eu já tive algumas clientes que me comentaram e algumas pessoas também que eu já conversei, enfim, de organizadores na Vila do Conde, ali perto do Outlet, né? Tem organizadores de acrílico ali bem em conta. Mas assim, de repente, se não for... Eu nunca fui, né? Eu sei porque me comentaram uma vez. Mas se você não tem, às vezes, fácil acesso, né, a esse local, às vezes, pra mim, por exemplo, Vila do Conde é um pouco longe. Então, eu tenho o OMA, que é aqui do lado da minha casa, onde eu consigo comprar organizadores excelentes por um preço muito bom. E se mesmo assim você não quer gastar, digamos assim, eu não digo que você está gastando dinheiro, né? Você está investindo no seu lar. A Lisete falou que é para empresas. O do Vila do Conde, eu não sabia. Achei que podia comprar sem ser quantidade. Bom saber. Vou pesquisar mais sobre isso. Você pode usar coisas que você tem em casa, por exemplo. Caixas. Você pode usar caixinhas diversas, sabe? Tem que ter atividade aberta na Vila do Conde. Ah, tá. Recibos verdes, no caso. Você pode usar várias caixinhas que você tem aí na sua casa, sabe? Caixa de sapato, caixas de coisas que você comprou no mercado, aquelas caixas de biscoito, de bolacha, sabe? Você pode usar, enquanto você não consegue aí colocar os organizadores que você gosta, isso não é motivo para você não organizar a sua casa, né? Pegue todos esses itens que você tem aí, organizadores às vezes até que você comprou e não usou por algum motivo, aproveite todos esses itens que você tem e se organize, né? Eu falei em algumas lives atrás do pote de manteiga, do pote de sorvete. Use também esses itens, sabe? Se for para você usar temporariamente, de repente, ou por um período, dá para organizar alguma coisa dentro dessas embalagens. E aí você consegue ter aí mais um fôlego e vai trocando os organizadores de acordo com o seu momento aí, né? De acordo com o tempo que você pode. Então, não espere ter os organizadores ideais, né? Para começar aí a
Dá um jeito na sua casa. 3, já falando em organizadores, né? Pare de gastar dinheiro com organizadores que você não sabe para que serve. Eu vou nas casas dos meus clientes fazer organização e até mesmo conversando com as minhas alunas na consultoria, eu vejo que as pessoas, elas compram muitos organizadores inadequados. E tá tudo bem, quando a gente não tem um método, quando a gente não sabe por onde começar, quando a gente não tem uma orientação, é normal a gente errar, né? Na mão aí, enfim. Tem muitos sites da Shein, da AliExpress, até mesmo nas lojas, tá? Até mesmo no OMA. Tem muitos organizadores que eu não recomendaria. E que eu nem chamaria aquilo de organizadores, né? Tem um organizador muito comum, que é aquele que ele é de TNT e você pendura ele no seu varão. Todo mundo, se não teve, tem algum organizador desse, né? Na sua casa. Ou já teve, ou tem, enfim. Ele tem 3 nichos, assim. E ele é de TNT, ele é aqueles organizadores molinhos. Se você tem o seu organizador, comenta aqui pra mim, que eu quero saber. Geralmente as pessoas penduram ele no varão. Ele tem um velcro, onde você encaixa 2 fitas e você pendura ele no varão. E aí você usa as prateleiras para colocar as suas roupas, por exemplo, no seu guarda-roupa. Aquilo, para mim, é uma tralha, né? Se você tem um varão, para que você vai usar o espaço do seu varão? Ainda mais com um organizador que, gente, realmente não faz sentido nenhum. Ele ocupa o seu espaço, ele tem nichos muito grandes, você não vai conseguir organizar as coisas ali de uma forma prática para você. Ele fica balançando, ele não é uma coisa dura, uma coisa que fica ali imóvel. Então, assim, não só esses, mas vários outros, tá? Aqueles cabides onde você põe as calças todas juntas num único cabide, tudo isso rouba o seu espaço. Organizadores que não são quadrados, por exemplo, tá? Exceto em alguns pontos. Mas na sua maioria, organizadores que não são quadrados, totalmente quadrados, de ponta a ponta, eles roubam os espaços dos seus ambientes. Então, não compre organizadores se você não sabe onde você vai colocar, se você não tem certeza, se você não sabe para que serve. Siga este perfil aqui que eu vou te dar só organizadores top, né? Dicas de organizadores bons para você organizar a sua casa. Muitas vezes eu chego no cliente, eu já cheguei em clientes que tinham mais de 10 organizadores embalados, que elas compraram, ou alguns já estavam abertos, que elas tentaram usar e não conseguiram usar, tá? Não deu certo pro ambiente, aquilo ali virou uma tralha, ela não deu fim, não vendeu, não tirou ali da casa, enfim, aquilo ali tá ocupando um espaço desnecessário. Sem contar que ela perdeu o dinheiro dela comprando uma coisa que talvez não era pro espaço dela. Então vamos combinar, não compre organizadores sem saber para que serve, tá? Sem tirar as medidas, sem fazer uma pesquisa na internet, isso é muito importante. A gente gasta muito dinheiro em vão comprando organizadores que a gente não sabe se vai dar certo nos nossos ambientes, tá? Pare de comprar por impulso, é o nosso 4º motivo. Muitas vezes a gente compra porque tá na promoção, que é o que eu falei agora no começo da live, né? Sobre a gente vender os itens que a gente não tá usando. A gente compra porque tá na promoção, a gente compra porque a blogueira tá usando, a gente compra porque a propaganda foi muito convidativa e convenceu a gente daquilo, só que depois a gente se arrepende, a gente chega em casa e não usa, a gente veste se for uma roupa e fala, não vou usar, não tá legal, não combina com o meu estilo, enfim. A gente muitas vezes ganha até presentes de pessoas, né, diversas, e aí a gente não gosta, e aí a gente tem medo de magoar a pessoa e não doa aquilo, né, ou não digo vender de repente, mas pra que você vai ficar com uma coisa que você não gostou, né? Mas isso é uma coisa um pouco delicada, depende muito de quem te deu, depende do relacionamento que você tem com essa pessoa, qual é a importância que ela tem pra você. Mas o ideal é você analisar. Um dia eu tava conversando com uma cliente que virou amiga, na verdade, e aí ela falou assim pra mim, uma coisa básica, tá, gente? Um liquidificador.
ela virou pra mim e falou assim, então, eu fui jantar na casa dela, né? E aí ela falou assim, eu tô pensando se eu devo comprar um liquidificador aqui pra casa. É uma coisa básica. Liquidificador, quem não tem um liquidificador em casa, né? A maioria das pessoas tem. Todo mundo usa um liquidificador. Se não todos os dias, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, enfim. Depende qual é o motivo de você ter esse liquidificador. Você vai usar ele pra quê? E aí ela pegou e falou pra mim, eu quero comprar esse liquidificador, porque a gente não tem, eu acho que a gente precisa, mas eu estou avaliando se realmente eu vou usar aquilo. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu, como profissional da organização, muitas vezes nunca parei para pensar. Porque vocês acham que só porque eu trabalho com organização, eu não erro? Eu não compro, às vezes, coisas que eu me arrependo depois? Por quê? Porque eu não analisei antes de comprar. Então, isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, gente, realmente, será que todas as vezes que a gente vai fazer uma compra, a gente para pra pensar se a gente realmente vai usar aquilo? Porque não é só chegar ali, eu tenho dinheiro e vou comprar. Não, a gente tem que parar e pensar se aquilo ali vai ser útil. Se a gente não vai transformar aquilo ali numa tralha, se a gente não vai gastar o nosso dinheiro e não vai usar aquilo. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Então, vamos fazer compras conscientes. Vamos pensar. Bom, eu vou comprar isso aqui para minha casa. Será que eu vou usar? Qual é a finalidade de eu ter esse item aqui na minha casa? Para que a gente valorize o nosso dinheiro, para que a gente não tenha um monte de coisas que a gente não usa. Quantas vezes eu já fui em vários clientes que tinham um monte de coisas que nunca usavam. E eles reclamavam que não tinham espaços, mas 50% do espaço deles eram preenchido com coisas que eles nunca usavam. Ou usaram uma vez e nunca mais usaram. Então, assim, eu poderia arriscar a dizer que 50% ou mais da nossa bagunça, da desorganização da nossa casa, se vem dos objetos que a gente deixa entrar na nossa casa. Objetos diversos, de todos os ambientes, tá? Até aquelas amostras grátis que a gente pega nos hotéis, de sabonete, de condicionador, de shampoo, aquilo ali também entra nesse padrão. Você não gastou seu dinheiro para comprar aquilo, mas aquilo entrou na sua casa, você permitiu. Não sou contra a amostra grátis, tá? Que a gente pegue, mas que a gente use, né? Muitas vezes a gente pega e deixa lá entulhado. Parece que é só pelo simples prazer de ter aquilo, sabe? Então vamos fazer compras mais conscientes, tá? Não vamos comprar por impulso. E aqui tá falando com vocês uma personal organizer, mas também tá falando com vocês uma pessoa que no passado já foi muito consumista. Já comprou muitas roupas que usou 1, 2 vezes e aquilo ali... Às vezes a gente quer comprar para preencher um vazio de alguma coisa que a gente tem dentro da gente, né? Em vez da gente tratar esse vazio, a gente vai e compra coisas. Então vamos pensar, vamos analisar, vamos gastar o nosso dinheiro com consciência, tá? Não vamos sair aí comprando porque tá barato, porque indicaram, porque na casa da fulana deu certo, mas pode ser que na sua casa não dê, tá? Então vamos fazer essa análise aí criteriosa, tá? Eu costumo dizer que você é o porteiro da sua casa, tá? Não tem o porteiro ali que fica vigiando o prédio, né? Aqui em Portugal não tem muito, né? No Brasil tem muitos, mas é ali o porteiro que fica ali na entrada do seu prédio, né? Para quem mora em prédio. Você tem que vigiar o que entra dentro da sua casa, o que você vai permitir que entre dentro da sua casa. Então vamos ter essa consciência, tá? E o quinto e último motivo seria: pare de lotar a sua despensa, né? A despensa da cozinha, os alimentos, e perder validades. O mercado não vai fugir. O que acontece? Muitas vezes eu já fiz organizações, gente, de despensa que eu tirei 5 sacos de alimentos de, sei lá, 50 litros só de alimentos vencidos. Tinham 2 pessoas na casa, um bebê, e eu tirei toda essa quantidade de alimentos vencidos da cozinha da cliente.
O que acontece? Quando a gente não tem uma despensa organizada, a gente só vai fazendo compras. Primeiro ponto é, quando a gente não tem uma despensa organizada, a gente não sabe o que está faltando, né? A gente não sabe o que a gente tem e o que precisa comprar. Logo, às vezes a gente, sei lá, tem massa lá na despensa. Aí a gente vai, não consegue ver, porque não tá nada organizado funcionalmente. A gente vai e compra mais massa. Só que a gente não se atenta às validades. Às vezes a gente põe a massa que vai vencer depois, a massa que vai vencer primeiro tá lá atrás. Aí a gente perde as validades e com isso vira um caos. E às vezes a gente acha que o mercado vai fugir, né? O que eu indico para vocês? Comprem a quantidade que o armário de vocês, onde vocês guardam o alimento, comporta. Não vamos lotar os armários, porque o mercado não vai fugir da gente, tá? Dessa forma fica mais fácil a gente controlar as validades, né? Uma vez eu fui fazer uma organização também, onde na pandemia a cliente comprou muito. Porque ela tem 2 filhos, né? E aí ela não queria ficar saindo, porque a gente também tava com aquela restrição de sair, enfim, resultado. Quando eu fui lá fazer a organização também, uns 5 sacos de alimentos vencidos. Porque ela foi comprando e aí ela perdeu a mão, ela não se deu conta do que ela tinha, do que ia vencer, do que estava vencido. Enfim, às vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro para me organizar, que é o tema dessa live. Mas a gente enche a nossa casa de coisas, não usa e a gente tá perdendo dinheiro. Às vezes a gente não quer investir numa organização de ambientes, mas a gente investiu num item que a gente nunca usou. A gente comprou um alimento que a gente deixou vencer. A gente perde dinheiro todos os dias na nossa vida. Com a desorganização, você perde o seu dinheiro, tá? Não tem como falar em linhas bonitinhas, de um jeito fofinho, não tem como. A desorganização faz a gente perder dinheiro. Quem aí já encontrou alimentos vencidos na despensa? Comenta pra mim que eu quero saber. Quem aí já comprou um organizador e depois se arrependeu e viu que gastou um dinheiro desnecessário? Com certeza quem tá aqui nessa live já passou por isso. Então, assim, tem um método a seguir, sabe? Não busque informações soltas na internet. Seja orientada por uma profissional que sabe o que está falando, que vai te indicar um passo a passo, que vai te indicar um método certo, para você chegar lá mais rápido, para você chegar lá sem sofrer, sem perder dinheiro, sabe? Para você chegar lá sem se estressar, sem perder tempo. Isso é muito importante, tá, gente? Não busque informações soltas na internet. Siga uma profissional capacitada para te ajudar. Você vai chegar lá mais rápido. Você vai desculpa. Você vai se livrar da desorganização da sua casa muito mais rápido, em menos tempo, com muito mais facilidade. A única coisa que você vai precisar, porque o profissional ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para chegar lá. A única coisa que você vai precisar é querer. Querer e pôr a mão na massa e fazer a sua parte. Então, é isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Com essas pequenas coisas, né? Não comprando por impulso, pegando as coisas que você tem na sua casa e vendendo nos sites específicos. Com essas poucas coisas, né? Você vai conseguir aí economizar um dinheiro que muitas vezes você não estava esperando, tá? E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que tenham gostado da live de hoje. Semana que vem tem mais. Se alguém tiver alguma pergunta pra me fazer relacionado a esse tema, vocês estão muito quietinhas. Eu gosto quando conversam comigo. Nossa, minha bateria tá acabando. Peraí. Eu gosto quando vocês vêm aqui interagir, falar, isso mesmo, conversar comigo. Enfim. O povo tá com fome, o povo tá quieto. Vamos almoçar. Meu marido tá fazendo a comida aqui, eu vou almoçar agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Não sofram sozinhos, tá? Saiba que eu estou aqui para ajudar vocês, mulheres, a se livrarem da desorganização da casa, tá? Casa não precisa ser desorganizada, você não precisa ficar se matando todo dia para organizar a sua casa. Existe um método, existe uma técnica que, se aplicada, você não sofre mais com a desorganização da casa, tá? Depois você só vai manter.
E aí é super fácil. E é isso, gente. Obrigada aí pela presença de todas. Semana que vem tem mais. Essa live vai ficar salva aqui no feed, se você quiser rever, quiser mandar para uma amiga, enfim. É isso. Um grande beijo para vocês e até quarta-feira. Semana que vem é quarta-feira, tá?